Chevrolet Cobalt na avaliação NA. Vamos agora ver como é o desempenho dele na estrada. Nós notamos na avaliação do Cobalt na cidade que ele tem uma certa anemia no desempenho. Você estando em rotações baixas, é necessário reduzir marchas, acelerar mais que o normal, assim como acontece em outros modelos que hoje no Brasil são muito pesados e tem motor subdimensionado. Aqui na estrada eu notei que isso também chega a acontecer em certas ocasiões. A gente, por exemplo, agora eu estou em quinta marcha, cerca de 90 por hora. O Cobalt está com um pouco menos de 3.000 rotações. Quando a gente acelera até 100 por hora, ele passa um pouco das 3.000 rotações, em torno de 3.100. Isso é normal no caso de um carro com motor 1.4, porque ele realmente precisa manter uma rotação mais alta na estrada para poder entregar um desempenho pelo menos satisfatório em vista da potência que ele tem. Mas a gente estando assim nessa velocidade, parece que você tem que reduzir marcha. Por exemplo, nós estamos pegando uma pequena subida aqui agora, eu estou a 100 por hora, eu piso completamente no fundo do acelerador, a resposta dele é bem lenta. Ele vai 100, 101, 102, ele demora a responder. Agora que está chovendo, inclusive eu notei também um aspecto que o limpador de para-brisa dele é um pouco barulhento. Ele faz um pouco de barulho ao se movimentar. Mas voltando a falar do desempenho, se você costuma andar em estradas onde o limite é 110 por hora, ou até algumas no Brasil que tem um limite de 120 km por hora, estando em quinta marcha você vai ter uma reação um pouco mais rápida do Cobalt, mas a 100 por hora realmente é necessário reduzir. Você põe uma quarta e pisa, aí você nota que sim, 104, 107, 110 km por hora, a resposta é um pouco mais rápida. Com relação ao consumo do modelo da GM, na vinda para cá nessa estrada eu peguei bastante descida, então consegui uma média de 9,5 km por litro com álcool e com o ar-condicionado ligado. É uma média assim razoável, tendo em vista o carro, o motor e o combustível que está sendo usado. Só que agora na volta nós vamos pegar um pouco de subida, já deu para notar ali que a média já caiu para 9,4. Então acho que um número mais adequado a se esperar é algo em torno de 9 km por litro na estrada com álcool. Se você rodar com gasolina, aí você pode esperar em torno de 11, até um pouco mais do que 11 km por litro em estradas assim desse tipo, né? Sinuosas, com bastante subida. É claro que também esse carro, como está com uma quilometragem baixa, ele ainda tem que amaciar o motor, como se diz, ou seja, as suas peças precisam se encaixar melhor do que estão no momento, e aí o consumo vai ser melhor. Então dá para conseguir um consumo um pouco melhor assim que o carro estiver um pouco rodado. Dirigindo assim na estrada com o Cobalt, a gente nota que a posição de dirigir é muito boa e a visibilidade também é legal. O fato de o banco ser um pouco alto até demais, como eu comentei na avaliação na cidade, faz com que você tenha uma ótima visibilidade da estrada aqui na frente. Com relação à parte de lá de trás, o vidro é um pouco baixo e ainda para piorar um pouco a situação, o espelho retrovisor ele é um pouco pequeno, então a visão ali traseira fica um pouco prejudicada. Com relação aos espelhos retrovisores laterais, eles são grandes e entregam uma boa visibilidade.
Os bancos do Cobalt são parecidos com os do Agile, tem um tecido e também uma espuma bem confortáveis. O problema é que são bancos estreitos. A gente nota inclusive que no caso do Cobalt sobra um pouco de espaço entre o banco e a porta. Então esse banco poderia ser mais largo, mas é claro que ele não é mais largo por contenção de custos, pois um carro de 40 mil ou 45 mil reais não tem os mesmos bancos que carros de 60 ou de 70 mil reais. Dá para perceber aí como é que o Cobalt sofre para ganhar velocidade, principalmente em velocidades mais baixas. Eu coloquei uma quarta marcha, parece que acima de 4.000 rotações ele tem um desempenho bem melhor. Isso foi possível notar no início do vídeo, naquela aceleração de 0 a 100, onde a gente coloca realmente, vai até o limite de rotações de cada marcha, e aí o desempenho dele é diferente, parece que ele acorda. Parece mais um motor 16 válvulas do que 8 válvulas, como na verdade é. Vamos reduzir aqui para passar no radar. 60 por hora, a gente pode colocar até uma segunda. No Cobalt a gente tem que reduzir mesmo as marchas até um pouco mais do que está acostumado a fazer para poder ter um desempenho legal. Então a pessoa que vai comprar um sedã dessa faixa, dessa categoria, ele pode analisar também, por exemplo, o Nissan Versa, que tem um motor 1.6, que com certeza vai entregar um desempenho um pouco melhor na estrada. Se você vai viajar bastante e não tem muita paciência com um carro que fica perdendo velocidade, que você precisa ficar reduzindo marchas, busque um sedã que tem um motor um pouco maior. Mas se você não se preocupa com isso e também, de um modo geral, assim, ao longo do ano, vai acabar usando o carro na estrada relativamente poucas vezes, então o Cobalt é um carro interessante a se considerar, porque apesar do design controverso que ele tem na parte externa, principalmente na dianteira, porque pelo menos eu pessoalmente achei a traseira dele bem bonita, no interior é a mesma coisa que o Agile, né? Quando nós testamos aqui no NA, o pessoal sempre falava muito mal e a gente mostrou algumas qualidades do modelo que as pessoas não sabiam, porque não tinham andado no carro para poder falar com propriedade. Então o Cobalt é a mesma coisa, se você olha ele a partir de dentro, você tem um acabamento legal, um desempenho razoável pelo motor que ele tem, e é um carro que tende a agradar bastante a pessoa que está interessada em um sedã compacto que tem um bom espaço interno.